Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui tratando de mais um vídeo da série O Natal e o Nome do Menino. E nesta ocasião nós queremos tratar sobre um assunto que é muito comum, muito visto nesta época do ano, né? Que é a questão aí do Papai Noel. E a pergunta é, então, e quanto ao Papai Noel, né? Então vamos olhar e ver alguns detalhes que envolvem essa questão deste personagem, o Papai Noel. Observe alguns pontos importantes a destacar. Bem, quanto a Jesus, a palavra de Deus atesta que ele nasceu e foi para salvar os homens. Mas a figura do, entre aspas, bom velhinho, de onde ela vem? Então, quais são as origens, quais são as possibilidades? Destacamos que é difícil definir também a origem do Papai Noel, porém, há algumas possibilidades sobre as origens do Papai Noel. Em primeiro lugar, a mais conhecida, né? A lenda mais conhecida sobre as origens do Papai Noel está em São Nicolau, o ano aí 270, 350 depois de Cristo. Ele era bispo de Mira, onde é hoje a região da Turquia. Observe, este, no caso, Nicolau, costumava presentear crianças e ajudá-las com doações na época de Natal. Então era um homem muito generoso. Vale lembrar que o problema não está em Nicolau, pois conta-se que ele levou uma vida de fé muito ativa, inclusive escrevendo, escritor também cristão, sobre o mistério da Santíssima Trindade. Mas sim, qual é o problema? Sim, é a idolatria que se coloca em relação a ele, né? Então há essa possibilidade deste personagem, o Nicolau, que na verdade, segundo a tradição, possivelmente foi um crente fervoroso, na verdade, um cristão fervoroso, e que ajudava aqueles que necessitavam de auxílio. Então, quem sabe aí tenha essa conotação aí com o Nicolau, que morou aí na região de Mira, na Turquia. Vamos seguir adiante com outra possibilidade. Há também outra história, que é o Father Christmas Santa Claus, que surgiu na Holanda no século XIX. Segundo a lenda, ele colocava presente nos sapatinhos das crianças. E aí você deve estar lembrando daquela música, né, que você ouvia quando era criança, aquela musiquinha de Natal, né? Então está ligado aí o Father Christmas Santa Claus. Ele é da Holanda, século XIX, ou seja, 1800 e pouco, né? E ele colocava aí presentes nos sapatinhos das crianças após deslizar pelas chaminés. Tornou-se o Santa Claus. O pessoal que ouve, que talvez tem mais idade, pessoal, entre aspas, mais antigo, vai lembrar ou já ouviu falar do Santa Claus. E ele veio para os Estados Unidos, veja, a origem está na Holanda, e ele veio para os Estados Unidos junto com os colonizadores holandeses, que acrescentaram novos hábitos ao, entre aspas, bom velhinho. Por exemplo, o trenó puxado por renas foi em 1832 por Clement Moore. Então você tem esta possibilidade que a figura do Papai Noel está ligado aí ao Santa Claus, que tem sua origem na Holanda, depois acontece aí a vinda para os Estados Unidos e ali ele ganhou alguns novos formatos, né? É uma possibilidade, não se sabe realmente se assim é, né? Também, em relação ao formato moderno, ou seja, as vestes vermelhas e essa pinta de garoto propaganda da Coca-Cola, o historiador Gary Bowler, em seu livro Papai Noel, uma biografia, ele diz o seguinte, olha só, acredita-se muito frequentemente que o trabalho de Sandblom para a Coca-Cola criou o conhecido Papai Noel da era moderna, vestido de vermelho e branco. Então esta, acredita-se, segundo o historiador, que seja a base onde está aí a figura do Papai Noel, essa ligação com a Coca-Cola. Porém, na verdade, diz esse historiador, o Papai Noel da Coca-Cola não foi absolutamente inovador, ou seja, não nasce exatamente ali com a Coca-Cola, pois os ilustradores do Saturday Evening Post, uma espécie de um jornal, uma revista de circulação, o Lydecker e o Rockwell já haviam ajudado a estabelecer o Papai Noel padrão na mente do público. Na verdade, aqui, nessa questão dos ilustradores, é que, na verdade, está o protótipo desse Papai Noel moderno que nós temos aí nos nossos dias, o qual é muito comum nas propagandas aí da Coca-Cola, né? Inclusive
umas propagandas assim bem carregadas de emoção, né? Bastante sentimentalismo naquelas propagandas da Coca-Cola. Então, aí o pessoal, aí o Lineker e o Rockwell, eles eram ilustradores e eles já deram inicialmente esse formato moderno aí ao Papai Noel. Há essa possibilidade também. Veja só, assim como foi com o Pinheiro de Natal, que você tem lá, procure lá o primeiro, segundo vídeo dessa série, também acontece com o Papai Noel. O Pinheiro de Natal não se sabe exatamente onde está a sua origem. Também o Papai Noel fica difícil de definir, né? Onde está exatamente a sua origem. Pois bem, olha só, indiferente de quais sejam as origens, o fato é que o Papai Noel tem sido uma figura muito popular, em alguns casos também no meio cristão, e acaba, às vezes, sendo mais apreciado do que o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, o Salvador. Parece que para algumas pessoas, o Natal sem a presença do, entre aspas, bom velhinho, nem parece Natal. Você não acha? Essa é uma pergunta irônica para nós medirmos como nós estamos em relação a essa figura do Papai Noel. Se eu considero que o Natal sem o Papai Noel nem parece Natal, então é porque o meu coração ele não está muito centrado realmente naquilo que importa no Natal, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque como mencionamos em vídeos anteriores, eu não preciso depender desses elementos para celebrar o Natal, para comemorar o Natal com minha família, com meus amigos, celebrar na igreja com meus irmãos. Eu não dependo desses elementos. Mas se porventura me parece que o Natal perde o brilho sem o Papai Noel, então é provável que eu tirei o foco, eu tirei o olhar daquilo que é o centro do Natal, que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus guarde o nosso coração, né? É esta a atenção que precisamos ter em relação à brincadeira do Papai Noel. Que ele não roube o lugar de Cristo, embora em alguns lares possa acontecer de ele já ter feito isso, né? Então é importante observar esse detalhe. Para refletir, concluindo, analise o impacto na mente de uma criança que cresce ouvindo de seus pais sobre o Noel e as suas bondades. Porém, quando descobrirem que isso tudo é uma invenção, e mais adiante alguém lhes apresentar o Salvador Jesus, o Natal verdadeiro, há uma grande possibilidade de essa criança, que agora já é um pouco mais jovem, imaginar que Jesus também não seja real, ele não existe. Pais, é necessário muita atenção. Muita atenção. Embora exista todo esse sentimento por trás, esse clima harmonioso, isso de fato deve ser preservado, mas por um lado também nós devemos estar atentos, porque talvez, assim como essa criança vai descobrir daqui a pouco que a questão do Papai Noel não passou de uma grande brincadeira, talvez quando chegar o momento de ela olhar com mais seriedade para a pessoa de Jesus Cristo, talvez ela pense que também não se trata de algo real e apenas uma brincadeira. Isso é importante destacar. Os nossos filhos, muitas vezes, eles vão perguntar, né? Principalmente você que é pai cristão, seu filho quer saber sobre o Papai Noel. Conte a ele o que você acabou de ver aqui, fale das possibilidades. Não precisa dizer, olha, o Papai Noel não existe, porque isso vai gerar uma confusão na cabeça da criança, porque ela está vendo aquele homem que se disfarçou com aquelas roupas ali, um convidado, ela vê isso na escola, ela vê isso na cidade, e ela vai perguntar, né? E então, dizer que ele não existe não vai ajudar muito. Talvez, se você desejar, diga ao seu filho, à sua filha, olha, isso não passa de uma brincadeira. Isso não passa de um homem ali que vestiu uma roupa, é só uma brincadeira que as pessoas fazem, mas isso, na verdade, não é o Natal. O Natal é Jesus Cristo. Isso é importante, então, destacar para as nossas crianças. Não devemos demonizar tudo, certamente, mas, por outro lado, um pouco de atenção a estes pontos abordados é de extrema importância. Jesus não tem nada que ver com o Papai Noel, pois ele, no caso Jesus, é o Filho do Pai do céu, como diz o Tiago, o Pai das luzes, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus. Ele é Filho de Deus. Então, o Papai Noel não tem conotação alguma com a celebração do Natal. As origens deste personagem, né, são difíceis de precisar as origens deste personagem. Mas o ponto central é como lidar com isso. Porque nossas crianças veem homens fantasiados de Papai Noel,
e nós devemos então tratar isso com um certo cuidado para que elas não sejam ludibriadas de alguma forma, né? Acima de tudo, o Natal está centrado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, abençoe a sua família. Amém? Um grande abraço a todos.